Eu li a duologia do Caçador Sem Coração e eu vim falar pra vocês o que eu achei dos dois livros. E, gente, eu já aviso que a minha opinião vai ser bem diferente do primeiro pro segundo livro. Resolvi vir aqui fazer uma mini resenha pra vocês, porque eu li esses dois livros numa tacada só, como se fosse um livro único, porque já que era uma duologia e eu tinha gostado muito do primeiro, eu resolvi pegar logo o segundo pra saber o que ia acontecer. E, meu Deus, tem livros que não deveriam ser duologias. Eu acho que deveriam ser trilogias, pelo menos, porque a decepção que foi o segundo livro pra mim não tá escrito. Bom, vou começar dando uma introdução pra vocês do que é a história, né? A gente vai acompanhar dois pontos de vista da Rune e do Gideon. A Rune, ela é uma bruxa, só que ninguém sabe que ela é uma bruxa, porque o reino em que ela vive era antes governado só por bruxas. E aí, depois que teve a caça às bruxas, as rainhas foram mortas. Agora, quem tá no poder é um governo que caça as bruxas, tem a guarda sanguínea, que tá sempre atrás dessas bruxas que sobraram, né, que ficaram escondidas. E aí, sempre que uma é achada, elas são capturadas e são... Como é que eu posso falar isso sem o YouTube achar ruim? Eles cortam, né, e aí deixa sangrando em praça pública. Bem tranquilo, graças a Deus, né? E por que eles fazem isso? Porque o sangue é o poder das bruxas. Nesse livro, né, o sistema de magia das bruxas é feito com sangue. Elas têm que usar o próprio sangue para fazer símbolos e aí a magia delas é ativada. E aí eles acham essas bruxas como? Porque toda vez que uma bruxa se corta para poder fazer uma magia, o corte, quando cicatriza, ele fica prateado. Então, eles conseguem ver, né? E aí eles levam elas e matam. E aí a Rune, ela tá escondida, ninguém sabe que ela é uma bruxa. Ela escondida sim, né? Ela esconde que ela é uma bruxa, mas ela tá muito à vista na sociedade, porque ela inclusive ficou muito famosa, vamos dizer assim, por ter dedurado a própria avó. Elas iam fugir logo quando tudo acontece, né? Que a rainha, lá, as rainhas bruxas são mortas. Elas iam fugir num navio, só que alguém descobre o plano delas. E aí, se a guarda pegasse as duas seriam mortas. Então a avó dela fala: olha, você me denuncia, fala que você me capturou, me denuncia pra guarda, que aí você vai ficar viva, né? Porque aí a guarda vai ver que ela não simpatiza com as bruxas. E aí ela, obviamente, não quer fazer isso porque ela ama muito a avó dela, mas ela é obrigada porque senão ela vai morrer junto com a avó. E aí ela acaba fazendo isso. Ela sofre muito até hoje, ela não se perdoa, né, pelo que ela fez, mas ela não tinha escolha. E aí o livro vai se desenrolar a partir disso, porque a avó dela mandou ela procurar uma bruxa chamada Serafine. E aí ela tá 2 anos procurando essa bruxa e ela não acha em lugar nenhum. Quando ela finalmente acha um possível local em que essa bruxa tá se escondendo, ela chega lá e descobre que a guarda sanguínea chegou antes dela. Então o livro vai girar em torno dela bolar um plano para tirar essa bruxa da cadeia, porque ela precisa falar com essa bruxa, já que a avó falou que ela responderia algumas questões ali da vida da Rune. E aí, a Rune, ela tá sempre ali na alta sociedade, ela vai em peças, em tudo mais, e ela é justamente conhecida como uma pessoa que não gosta de bruxas, porque, né, você não vai denunciar sua avó se você amar bruxas, só que ninguém sabe do plano das duas, né? Então eles falam, gente, não tem como ela simpatizar com bruxas, já que ela denunciou a própria avó, que era da família dela, né? E aí, no meio disso tudo, tem uma tal de Mariposa Escarlate que tira as bruxas da cadeia e manda para os navios para poder salvar a vida delas, né? Então manda para outros lugares. E aí ninguém sabe quem é essa Mariposa Escarlate, ninguém nunca viu o rosto dela nem nada. E aí chega uma informação pro Gideon de que a Mariposa Escarlate pode ser a Rune, porque uma informante lá descobriu que o navio que mandou as duas últimas que a Mariposa salvou estava no nome da Rune. E aí vai começar essa interação entre eles. E assim, gente, o primeiro livro eu achei muito interessante porque fica ali no Enemies to Lovers, né? Porque eles não se suportam. Só que aí ele começa a cortejar ela porque ele quer descobrir se ela é a mariposa. E ela começa a cortejar ele porque ela quer se aproximar de alguém da guarda para conseguir tirar a Serafine da cadeia. E aí fica nessa. Tô começando a me sentir atraído por você, mas eu não posso confiar. E aí fica nessa, vai ou não vai? E aí fica nesse gato e rato. Eu não vou falar muito mais porque
senão vai perder completamente a graça. Mas até então estava sendo construída uma química legal entre o casal, eu estava achando interessante, né? E aí o livro acaba em um momento crucial ali, que muitas coisas acontecem, então muitas coisas vão precisar ser respondidas no segundo livro. E aí eu peguei logo já o segundo livro para poder saber o que ia acontecer, e eu peguei Bruxa Rebelde. E gente, eu dei 4 estrelas e meia pro primeiro livro, e pro segundo eu dei 2 estrelas e meia. Que decepção. Que decepção. Assim, o romance que estava sendo legal de acompanhar se tornou insuportável. Insuportável. Fica toda a vida nessa coisa. Eu gosto dele, mas eu não posso confiar. Ai, mas e se eu confiar e ele me trair? Ai, mas ele vai trair minha confiança. Não, mas eu quero ficar com ele. Mas... Gente, o livro inteiro. O livro inteiro. E é aquela coisa, ele na mesma. Ai, porque eu gosto dela, mas ela vai me trair, mas eu vou trair ela, e aí a gente não confia um no outro, e aí que não sei o quê. E aí sempre fica nessa coisa. Acontece uma situação, ela fala, pô, vou confiar nele agora. Aí dá 2 minutos, ele vai lá e fala alguma coisa, ela escuta, né, que não era pra eu escutar, ela escuta, aí fala, ai meu Deus, ele ia me trair, eu não posso ficar com ele, não sei o quê. Foi difícil, viu? Foi difícil. Eu só terminei de ler porque eu falei, gente, cadê a parte da resolução? Né? Cadê? Ficou pro final. E aí, pra mim, não valeu a pena. Por isso que eu disse que eu acho que deveria ser uma trilogia. Porque tinha muita coisa pra desenvolver. Tinha muita coisa pra desenvolver. E não precisava ter ficado nesse romance chato. Foi resolvido de uma maneira bem conveniente. E, gente, algumas coisas eram tão clichês em relação à fantasia que acontecia um negócio, vai acontecer isso aqui. Aí acontecia. Porque era tão óbvio que a autora ia usar esse artifício que, sabe, perdi um pouco a graça, porque é uma coisa... Ai, meu Deus, é muito difícil falar sem spoiler. São coisas que geralmente acontecem em livros de fantasia. É isso que eu posso dizer. E aí, ficou um pouco sem graça, sabe? E eu achei o final bem preguiçoso. Porque, gente, o livro tinha 78 capítulos. Chegou no 72, não tinha sido resolvido o que era pra resolver. Aí eu olhei e falei, gente, em 6 capítulos ela não vai resolver isso. Não é possível. Ela vai fazer uma maneira preguiçosa, uma maneira assim, né? Num passe de mágica. E você que engula se você quiser. E foi exatamente isso que ela fez. Ela resolveu de uma maneira preguiçosa, de uma maneira bem boba. Que de novo eu deduzi tudo, porque era muito óbvio que ia acontecer. E ficou muito sem graça. E aí ela gastou, tipo, 300 páginas num romancezinho besta que ficava naquela coisa. Ai, porque eu vou fazer um plano e aí ele vai me ajudar. Ai, será que a gente pode confiar um no outro? Ai, mas eu gosto dele, mas eu não posso gostar dele. Ai, mas ele vai me trair. Ah, não, mas eu vou trair ele primeiro. Ai, misericórdia! E aí, a química que estava se formando no primeiro livro, pra mim, evaporou. Eu não consegui sentir mais a química do casal. Realmente ficou uma coisa muito complicada. Eu achei que pesou a mão no romance. O primeiro livro eu achei que dosou bem a questão do romance, da fantasia, a parte política ali, né? Mas no segundo, caramba, extremamente complicado. Eu fiquei chateada, tá? Porque eu realmente queria que tivesse tido uma conclusão legal, mas não foi o que aconteceu. De qualquer maneira, gente, é uma duologia que eu recomendo, porque você lê rapidinho. Uma coisa que eu realmente posso falar é que a escrita da autora é extremamente fluida. Eu li praticamente o livro 2 inteiro em um dia, e olha que foi o que eu menos gostei. Só que eu tava tanto naquela ânsia de querer saber o que ia acontecer, que eu ficava toda hora assim no Kindle, lendo uma página atrás da outra. Porque eu queria saber o que ela ia fazer. Mas no final não valeu tão a pena. Enfim, né, gente? Nem tudo a gente vai gostar. O primeiro livro foi maravilhoso, e aí por isso eu fiquei bem chateada de não ter sido bom o segundo, porque tinha muito potencial. Tinha potencial pra concluir de uma maneira bem legal, e eu tô nessa vibe de fantasia, sabe? Eu notei que eu tô no momento que eu quero ler mais fantasias. Vocês vão ver aí nos próximos vlogs que vai aparecer fantasia. E eu tava tão empolgada, porque eu adoro esse tema de bruxas. Mas, infelizmente, eu achei que o segundo se perdeu bastante. Não foi pra mim. E eu tenho uma trilogia dessa autora que eu quero ler, que eu acho que é a trilogia Skari. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês verem. E eu tenho a trilogia em livros físicos. E eu não fazia ideia de que era a mesma autora. Só que, como eu falei, eu gostei da escrita dela.
Eu acho que independente de não ter gostado da conclusão, a escrita é uma escrita gostosinha, é fluida, você fica entretido ali, você fica preso. E aí, já que eu tenho a trilogia aqui, né, eu vou ler, com certeza. Não sei se no mês de outubro, mas até o final do ano eu vou tentar ler essa trilogia logo, até pra saber se eu vou gostar ou não. Se não, um beijo, vai com Deus, não vai ficar na minha estante. Mas é isso, gente. Eu vou trazer mais resenhas pra vocês, não só de fantasia, mas de tudo quanto é coisa que eu leio, porque vocês sabem que também eu sou bem eclética, então vai ter romance, suspense, terror, fantasia, vai ter de tudo um pouco. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me fala se você já leu essa duologia e o que você achou. E se você quer me recomendar também algum livro de fantasia, alguma série de fantasia que você acha que eu devo ler, deixa aqui nos comentários. E é isso, um beijo e até a próxima.